passamos a apresentar a leitura comentada da Palavra de Deus. Programa Momentos com Jesus. Leitura da Palavra de Deus, um texto aqui que é, na verdade, um pequeno desabafo de Paulo. Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, a partir do verso 10, ouça o que ele diz: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Isso emociona muito a gente que estuda a Bíblia mais constantemente, conhece as circunstâncias em que Paulo escreve aqui para os irmãos em Filipenses. Ele já está chegando a uma certa idade aí da vida dele, estava preso e passando por dificuldades, necessidades, mas os irmãos em Filipos, ele diz: agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado. Ou seja, os irmãos mandaram uma ajuda em alimentos para ele, uma ajuda substancial, e ele está se alegrando no Senhor pelo carinho, pela atenção, pelo cuidado que os irmãos lá em outro lugar mais se preocuparam. Paulo está passando por dificuldade, vamos ajudá-lo. E mandaram esta ajuda. E ele acaba dizendo que digo isto não por causa da pobreza. Ele estava numa situação de penúria, ele estava numa situação de pobreza. Mas ele se alegrou, não foi nem por ter recebido exatamente os alimentos. Eu quero acreditar, eu sinto isso nessas palavras. Eu consigo ver nas entrelinhas aqui, não sei se estou certo ou não, mas é como se eu sentisse Paulo dizendo: olha, o que mais me tocou não foi a comida que vocês me mandaram, foi o gesto, foi a atenção, foi o carinho. Irmãos, isso é mais importante do que tudo, porque a pessoa às vezes está necessitada de alguma coisa, mas o gesto, o carinho, a atenção dos irmãos na hora que a gente precisa, ele fala mais alto do que o próprio alimento ou a ajuda que foi dada em si. E Paulo dá um testemunho tremendo aqui. Ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi, eu vejo aqui que isto é algo que nós precisamos desenvolver, esta aprendizagem ao longo da nossa vida. É uma aprendizagem, sim. Que aprendizagem é essa, irmão Edson? Aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Irmãos, a Bíblia diz que em tudo nós devemos dar graças a Deus. Quer a gente coma, quer a gente beba, que faça tudo para a glória de Deus. E Paulo diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Será que nós temos conseguido aprender a viver contente, ou é só uma fachada? Ou a gente está contente quando está tudo bem,
mas no primeiro sinal de dificuldade, de tribulação, já começamos a murmurar e a reclamar. Mas lindo, Paulo disse que aprendeu, ou seja, ele não sabia antes como fazer. Se ele aprendeu é porque antes ele não sabia viver contente em toda e qualquer situação. Mas agora, depois de ter passado por tanta coisa, aí você vê, não é, que a tribulação ela produz a experiência, a paciência. A tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência produz a esperança. E ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Tremendo, né? A gente passa, irmãos, momentos em que somos humilhados. É impressionante. Os homens são maus, a criatura humana ela tem uma natureza ruim, e o diabo se aproveita dessa natureza ruim e de pessoas que dão cabimento, que dão abertura, usa essas pessoas. E tem ocasiões em que, principalmente como servos de Deus, nós somos muito humilhados, porque exatamente estamos fazendo a vontade de Deus, e o diabo se levanta para nos humilhar. E Paulo diz que tinha aprendido também a estar humilhado, como também ser honrado. Faz parte. Tem horas que há um momento em que a gente se sente honrado, reconhecido pelas pessoas, embora não estejamos atrás dessas honrarias. Se acontecem, são coisas naturais na nossa vida, e amém. O importante é a gente manter um equilíbrio, uma constante, até no nosso humor com relação a isso. Está humilhado, glória a Deus. Está honrado, glória a Deus. Ele disse: de tudo e em todas as circunstâncias eu já tenho experiência. Ou seja, ele já passou por tanta coisa que acabou adquirindo a experiência. Por isso que a gente tem que passar pelas tribulações. Não adianta querer encontrar, meu querido irmão, um atalho, uma porta lateral para poder fugir das tribulações. Tem que enfrentá-las de frente, tem que enfrentar. Ele diz: já tenho experiência tanto de fartura como de fome. Então tem momentos realmente que tem comida sobrando, tem horas que às vezes acaba, eu, graças a Deus, eu não sei na minha vida o que foi passar fome mesmo, eu não sei. Deve ser algo muito terrível, muito terrível, a pessoa realmente passar fome. Mas eu creio que Paulo, ele está afirmando aqui, ele passou fome e acabou adquirindo experiência. Ele diz assim, de abundância como de escassez, né? A fartura tem a ver com abundância e a fome tem a ver com escassez. Então ele já passou tudo isso na vida dele, e ele arremata dizendo o segredo de como ele conseguiu aprender, superar e viver desta forma. Esta frase memorável que deve estar sempre presente em nossos pensamentos, que é o versículo 13 de Filipenses capítulo 4. Tudo posso naquele que me fortalece. É Deus quem nos fortalece, e nele nós podemos todas as coisas. Eu entendo muito bem o que Paulo quer dizer aqui. Tudo posso naquele que me fortalece. Como está a sua confiança, irmão? Você tem se entregado? Você tem murmurado, tem reclamado, tem brigado com Deus, se afastou dos caminhos do Senhor, e Deus não foi por acaso não que botou você agora aí para ouvir este programa de rádio, para ouvir estas palavras. Como tem andado a sua confiança? Tudo posso naquele que me fortalece. E Paulo conclui aqui
pelo menos na nossa meditação de hoje, no verso 14. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Ele elogia os irmãos em Filipos e reconhece que eles fizeram bem no momento em que eles se associaram, na hora que ele estava necessitado e passando por tribulação. Esse é o espírito de comunhão fraterna que deve existir na igreja do Senhor Jesus. A gente tem que estar atento para quando o irmão está passando necessidade e se reunir, se juntar. Às vezes não, sempre que a gente quer, a gente consegue resolver o problema, pelo menos daquele irmão naquele momento. Cada um doa alguma coisa, e lá na nossa igreja, por exemplo, nós temos uma coleta permanente. E então os irmãos, quando se lembram, levam 1 quilo de alimento não perecível e vão juntando lá no balaio, e quando chega no final do mês, nós sabemos que temos irmãos lá que enfrentam lutas e dificuldades, mas com aquele pouquinho que cada um ofertou, a gente consegue fazer cestas básicas e serve um alimento para aqueles necessitados que estão na igreja mesmo. Quisera eu poder expandir mais esse trabalho, mas cada coisa no seu tempo, e há tempo para todo o propósito debaixo do sol. Que o Senhor esteja aplicando o entendimento da porção da sua palavra em cada coração, em nome de Jesus.